Bem-vindos ao segundo episódio da série Egressos do PPGL. Eu sou a Nayane, discente do doutorado do programa. E eu sou a Yasmin, discente do mestrado do programa. E hoje a gente está aqui com a Tati. A Tati, ela é egressa do PPGL, então, doutora em letras pela UniOeste, em regime de cotutela com a Universidade de Vigo, na Espanha. A sua trajetória acadêmica é marcada pela interdisciplinaridade, né, Tati? Então, você é formada em letras, português e inglês, bacharel em administração e mestre em letras, tudo pela UniOeste. Pela UniOeste, há muito tempo na UniOeste. Então, o doutorado da Tati desenvolveu aqui uma pesquisa intitulada Anacoana, Resiliência Feminina, a Ocupação Europeia no Caribe. Ressignificações da atuação autóctone feminina na colonização da América Latina. Então, foi sob a orientação do professor Gilmei Francisco Fleck, aqui do PPGL, e do professor Bulgar de Baltrush, lá de Vigo. Isso, né? Então, você também já foi professora colaboradora no PPGL, é isso? Atuando como docente de língua inglesa, e atualmente é prof de inglês e espanhol, além de sócia da Escola de Inglês e Espanhol Spanglesas. Então, Tati, falando um pouco aqui dessa sua formação, que inclui letras, administração e além da experiência como prof de inglês e espanhol, como que essas diferentes áreas dialogam, né, na sua escolha pela pesquisa, no seu trabalho? O que você tem para dizer pra gente? Oi, boa tarde, noite, bom dia. Então, eu para mim, estou muito feliz de estar aqui, fiquei muito feliz pelo convite. Como a gente estava comentando antes, eu acho que talvez a gente possa apresentar novas ideias para os acadêmicos ou novas perspectivas de como trabalhar na área de letras, quais possibilidades a gente tem com a docência, com a licenciatura, o grande leque de possibilidades que esse curso, essa formação nos fornece. Então, eu comecei minha trajetória, me formei em administração, na época eu não sabia que queria dar aulas de inglês, primeiramente, e gostei muito da faculdade, não imaginava que depois eu teria um negócio também, e atuaria na área, mas com o ensino, e quando eu comecei a dar aulas, foi ali que eu me apaixonei pelo ensino de línguas de fato, primeiramente com o inglês, depois com o espanhol, e gosto muito, muito do que eu faço, e foi o momento que eu optei em fazer letras, depois segui com o mestrado, o doutorado. Então, essa pergunta do como as áreas se interrelacionam, eu acho que, bom, primeiramente a questão da escola, né, eu e a minha sócia, a Kézia, a gente tem essa instituição de ensino aqui em Cascavel, que esse ano completa 5 anos, e a gente tá com essa trajetória há muito tempo. Eu acho que e a gente vê o quanto reflete toda essa formação e tudo que a gente tem trabalhado na graduação para o ensino de línguas também, porque é um mercado muito diversificado, a gente tem diferentes abordagens de ensino, diferentes perspectivas, e nós, como filólogos e a gente que está estudando, atuando na área há muito tempo e tem toda essa trajetória do mestrado, do doutorado, a gente tenta muito trazer, não só para a nossa perspectiva como pessoas, como profissionais, mas também para os alunos, essa visão, vamos colocar ali da área desde da administração que eu me formei, até a letras, toda essa visão mais, não só da metalinguagem, do estudo das línguas, mas uma visão mais humana perante a língua, uma visão mais multilinguista também, mais sem priorizar uma língua sobre a outra, ou refletir como ensinar, ou por que ensinamos da maneira como ensinamos. Ali, quando eu fui pro mestrado, que eu estudei pontuação, e foi mais para a área da língua portuguesa, também foi uma área que eu não atuei tanto, eu atuei mais, dei algumas aulas de português como língua estrangeira em um projeto durante a graduação, mas também foi algo que eu gostei bastante, foi muito interessante também trabalhar com produções textuais dos alunos no ensino médio, mas o foco acho que foi sempre mais no ensino de línguas estrangeiras, o inglês, o espanhol, e aí depois, quando eu comecei o doutorado,
por ser uma temática decolonial, uma temática de uma mulher nativa, latino-americana, que traz muito essa visão mais histórico-linguística, eu acho que, nossa, foram tantas os diálogos, as construções mesmo filosóficas, teóricas, que compõem a profissional que eu sou hoje e o que eu consigo trazer para os alunos, que eu acho que essa visão mais da língua como esse sistema vivo, mas que envolve tanto questões sociais, políticas, econômicas, então tudo está muito, muito entrelaçado, assim, eu acho que desde da visão desde do empreendedor até o filólogo, até estudando mulheres hoje, mulheres na literatura, figuras históricas e literárias, ficcionais, então eu acho que assim, todas essas áreas pelas quais eu percursei, pelas quais eu naveguei, abriram tantas possibilidades, fortaleceram tanto essa visão mais humana e completa da língua, do ensino, de questões que hoje eu apresento para os alunos de uma maneira menos inocente, talvez, que quando eu iniciei a carreira e tinha certas crenças muito mais limitantes, assim, né? Eu lembro, por exemplo, uma das situações que me marcou bastante, assim, foi durante o mestrado, que a gente recebeu o professor Kanavilil Rajagopalan. Ele é um indiano naturalizado brasileiro, e ele foi um dos marcos um dos divisores de águas mais interessantes da minha carreira, que mais me marcaram durante a licenciatura e depois a pós-graduação, porque conhecer ele e conhecer a obra dele por uma linguística social, aplicada, falando de questões mais humanas com relação à língua, eu comecei a romper várias crenças que eu tinha lá do começo, de quando eu comecei a cursar letras, comecei a trabalhar em escolas de línguas, comecei os primeiros passos na minha carreira docente. Então, assim, eu poderia falar por horas de todas as contribuições que as teorias, os estudos, tanto o mestrado como o doutorado, como as graduações, me fizeram abrir essas possibilidades de pensar diferente sobre a língua, sobre o ensino, a maneira como nós podemos ensinar, o que, para além só da língua, mas de reflexões que envolvem tanta coisa nas línguas, sabe? É importante destacar, né, que toda a vivência, ela traz uma transformação, né? Então, ampliar esses horizontes é sempre muito bom, né? Nós não somos uma pedra que nascemos e continuamos até o fim da nossa existência ali, daquela mesma forma. Nós vamos nos transformando com as experiências. E em relação a isso, eu queria falar um pouquinho sobre a sua experiência internacional, né? Para quem não sabe, a Tati, ela fez, então, ali o doutorado dela em sistema de cotutela, né? Que, para quem está assistindo a gente, se não souber, eu já vou dizer que a cotutela, ela é a dupla diplomação da pós. Então, a Tati conseguiu, ao concluir o seu curso nesse regime, receber um diploma de doutora pela UniOeste e um diploma de doutora pela Universidade de Vigo, né? Isso. Conta um pouquinho dessa tua experiência desde o começo, né, de ir até lá, como foi a experiência internacional, como que funcionou para a celebração dessa cotutela, né? Um pouquinho sobre essa tua experiência internacional, que eu tenho certeza que também ampliou muito os teus horizontes. Sim, nossa, muito, eu acho que qualquer experiência internacional é sempre muito válida. Essa foi uma das mais completas e transformadoras que eu tive, mas eu acho que vale também mencionar outras que, né, se não for pelo doutorado ou doutorado sanduíche, existem muitas possibilidades, mas também focando nessa que aconteceu durante o doutorado. Mas a primeira experiência internacional que eu tive foi pela AIESEC, que a Yas também foi para a Itália, então, assim como eu acho que você também teve essa primeira experiência que rompeu muitas barreiras, abriu muito a nossa visão de mundo, cultura, choques culturais, diferentes línguas, pessoas, o que a língua nos capacita a fazer, o quanto qualquer experiência é completamente diferente, se você conhece uma língua ou não, se você tem conhecimentos culturais,
sobre outras pessoas ou não. Então, foi uma das experiências, assim, dos mais marcantes. Eu sempre conto essa experiência porque eu ainda estava na graduação. E essa instituição é uma instituição de estudantes que se trocam, intercambistas, então existem vários programas, né? Eu participei do sanduíche, mas existem maneiras diferentes de termos estas vivências, estas experiências internacionais que valem muito a pena, não só pelo linguístico, né? Lá quando eu fui pela ISEC para Tunísia, eu estava no segundo ano de letras. Foi 2013 para 2014, e foi a minha primeira experiência assim, então foi algo assim que nunca vou esquecer, eu sempre conto, sempre compartilho, sempre incentivo muito outras pessoas a fazerem, e meus alunos também, quando eles querem ter uma experiência assim, principalmente quem não tem tanto, assim, é difícil você sair por tanto tempo, ficar em outro lugar por muito tempo, a gente sabe que é complicado, e na época eu trabalhava numa escola de línguas, então eu consegui conciliar essa experiência com as férias, que era exatamente 1 mês e meio, tinha 1 mês e meio, eu passei 1 mês e meio lá. E eu fui para trabalhar fazer um trabalho voluntário dando aulas de inglês, então dava aula de inglês, era mais no final de semana. Durante a semana, a gente trabalhava em outros projetos, viajava também, passeava por lá, então foi uma experiência assim, nossa, foi a primeira experiência que me possibilitou ver tudo isso, assim, o quanto o mundo é grande, o quanto podemos fazer coisas diferentes e ver sob outras perspectivas. Depois eu tive uma experiência muito marcante também, que foi no México, que eu fui por conta própria para estudar espanhol por um curto período de tempo. E depois, acho que daí a mais significativa foi o doutorado sanduíche na Espanha. Que foi no ano retrasado voltei no ano passado. Eu sempre quis ter mais uma experiência internacional mais longa, porque eu tinha muito medo quando eu comecei. Eu fui pra Tunísia 1 mês e meio, eu falava, se eu odiar tudo, 1 mês e meio eu tô de volta, não tem problema. Aí depois fui pro México, era curto, falei, não tem problema se eu odiar, acabei amando as duas. Aí quando eu entrei no doutorado e tinha havia essa opção de estudar por um tempo, fazer uma parte do doutoramento em outro país, para explorar questões da pesquisa, obras mesmo que a gente não tem acesso no Brasil, vivências com outros professores, tudo que de fato eu vivi depois lá, né? Então eu fiquei encantada com a ideia e pensei, nossa, eu quero ter essa experiência também, e o quanto isso vai agregar profissionalmente, pessoalmente, nesse repertório de mundo e tudo, assim, foi incrível mesmo. Então, o meu orientador, o professor Chico, Gilmei Francisco Fleck, eu consegui o contato lá na UVigo, que é a Universidade de Vigo, fica na Galícia, no norte da Espanha, e eu consegui o contato porque o meu orientador do doutorado, o prof. Chico, ele havia feito o pós-doutoramento dele lá. Então, ele já conhecia a professora Yolanda, que foi quem nos recebeu lá, fomos eu e a Fernanda, minha colega do doutorado, a gente faz parte do grupo Ressignificações, que é coordenado pelo prof. Chico, e então ele fez essa ponte para nós, e como nós manifestamos o interesse de participar, a minha sócia também, a Késia, foi quem também despertou esse interesse ela também sempre quis fazer, então ela foi também para Madrid, na mesma época, então a gente tentou ali o processo juntas, foi no mesmo edital, então fomos eu, a Késia e a Fernanda. E a Fer foi comigo para Vigo, como éramos orientandas do Chico. Ele conseguiu a orientação da professora Yolanda, que nos recebeu lá. E fomos para ficar por 6 meses. A bolsa, ela poderia ser estendida, ela poderia ser por mais tempo. Nós optamos primeiramente por 6 meses. Depois acabou que eu quis ficar mais tempo, quis estender a estadia. Acabei ficando por 1 ano. A Fer ficou 6 meses, ela voltou daí. E a gente foi em agosto de 2023.
E fomos muito bem recebidas, assim, foi uma experiência incrível, incrível. Tanto acesso a obras, a disciplinas, a gente conheceu, quando a Yolanda apresentou outros professores e outros alunos também, e a questão da biblioteca, tudo que a gente poderia usufruir da universidade, eles nos deram como a carteirinha que a gente recebe de estudante, então a gente tinha acesso à biblioteca, às disciplinas, a gente conseguia fazer matérias, assistir uma banca de doutorado e outra de mestrado, então a gente pôde participar como aluna. Fizemos algumas aulas, uma disciplina que acho que a que durou mais tempo foi um seminário de tradução e hermenêutica com o professor Burga Baltrusch, que é português, ele mora em Vigo, já faz muito tempo. Na verdade, ele morava acho que ele é alemão, morava em Portugal, e daí tá mas agora ele tá morando na Espanha. E ele é coordenador da área de estudos literários na UVigo. E a gente fez esse seminário com ele e apresentamos nossas pesquisas. Eles abriram muito espaço também para nós falarmos sobre nossas pesquisas. No próprio seminário, a gente fez uma apresentação sobre os estudos decoloniais na literatura e na tradução. Eles pediram para a gente dar uma aula para a graduação também, então a gente foi juntas, apresentou uma aula na graduação de Filologia e Tradução, né? O curso é Filologia e Tradução, da UVigo. E assim, durante a minha estadia lá, a gente sempre olha para trás e pensa, queria ter feito ainda mais, como tudo, né? A gente termina o mestrado e pensa isso, daí termina o doutorado e a graduação, queria ter estudado ainda mais, feito ainda mais, participado de mais projetos, mas eu acho que pelo tempo que a gente teve, depois eu fiquei, a gente teve a bolsa durante os 6 meses, como eu optei por ficar mais, eu fiquei 6 meses sem a bolsa. Então, daí, com aulas, né, consegui dar aulas online desde de lá para o Brasil, então vivi as duas realidades, assim, a realidade podendo estudar muito mais, então a minha tese, ela foi quase finalizada lá, assim, eu estudei muito, além das disciplinas que a gente fazia, da interação com a universidade, também terminei a tese lá, então, assim, eu pude me dedicar muito durante esse período. É bem diferente como você tá lá, meio que vivendo só aquela vida da universidade, você não tem, assim, amigos para fazer algo no final de semana, ou você viajar, assim, né, quando a gente conseguia, viajava para um lugar ali perto, a gente conheceu alguns lugares ali perto de Vigo, mas a rotina mesmo, você não tem muitos compromissos sociais, ir no mercado, a diversão era ir no mercado, sabe, eu adorava ir no mercado, porque, assim, tanto produto diferente, os nomes das coisas, achava, assim, mas isso também, assim, pequenas coisas eram gigantes, as diferenças culturais, quando conhecíamos pessoas diferentes, a maneira como eles nos receberam muito bem, talvez um momento ou outro eu senti um choque cultural, assim, de talvez brasileiros não são tão bem recebidos aqui, ou estrangeiros não são tão bem recebidos aqui, mas de forma geral, assim, eu ouvi comentários desse tipo, mas de forma geral eu fui muito bem recebida, e como eu não tinha tanto, né, você vai para estudar, você tá na universidade, você não conhece ninguém, você tá ali com esse fim, o tempo que você tem, assim, para se dedicar e para focar, e estando lá, parece que, não sei, tem uma imersão não só cultural, mas de estudos mesmo. Nossa, eu foquei, assim, muito, muito, muito na tese, nas leituras, nas aulas, e também porque é um limite, né, você tem, primeiramente, eu não sabia que ficaria 1 ano, então você tem 6 meses para ficar lá, você quer aproveitar o máximo de tudo, assim, não quero nem dormir para conseguir fazer o máximo que eu consegui aqui. Então, foi... Assim, acho que dessas 3 experiências que eu contei, assim, todas têm igualmente parte de quem eu sou e do meu coração, e são muito especiais para mim, mas o doutorado sanduíche, com certeza, academicamente falando, foi a mais importante, assim, a que teve maior impacto na minha vida, na minha carreira, foi uma experiência muito única mesmo. E que legal que você teve a Fer com você nesse início, né? Porque, igual você comentou da Tunísia e do México, você foi sozinha, mas você também tinha pouco tempo para ficar ali, né? Sim, então, se não dá certo, você pode voltar.
Mas uma experiência mais longa, esses 6 primeiros meses de adaptação, você ter a companhia dela ali, eu acho que facilita um pouco pra gente se sentir mais bem recebido também, né? Até você fazer as suas amizades. Não, a Fer foi crucial, assim, nossa, né, a gente ainda é muito amiga, assim, eu tenho ela para sempre no meu coração e agradeço muito por ter tido a oportunidade, porque na Tunísia, realmente, eu fui sozinha, mas como era um grupo de intercambistas, a gente acaba sendo acolhido por esse grupo. No México, eu levei uma amiga minha de Singapura, que estava morando na Espanha, e ela estava estudando espanhol, e eu trouxe ela do outro lado do mundo para ir pro México comigo, então eu não, né, fui também, busquei alguém, porque eu imagino que seja muito mais difícil. Tenho colegas, amigas que foram sozinhas também, mas na questão da praticidade e até esse apoio emocional mesmo. Eu acho que tem gente que lida muito bem com isso, mas eu já senti exatamente isso que você falou, assim, me senti muito amparada, tanto, né, eu tinha ela tinha a mim, e nós nos ajudamos muito, foi muito essencial para coisas básicas, assim, que mesmo sendo uma língua que a gente fala, né, as duas falavam espanhol e chegaram lá, a cultura não é tão diferente assim, né, existem seus choques culturais, questão de horário é bem diferente, por exemplo, mas não é uma cultura extrema, tão, por exemplo, Tunísia, é muito mais diferente, e mesmo assim, questão assim, para não perder um ônibus, a ajuda de uma para outra foi crucial. Saber que tem alguém ali, que você não está extremamente sozinho. Então, o apoio para pesquisa. Quantas vezes a Fer me ajudou, assim, vai dar certo, você vai terminar a sua tese, vamos lá. Então, nossa, a gente se ajudou muito, muito mesmo. E fazendo essa separação, né, o doutorado sanduíche, ele é uma mobilidade, né, a sua cotutela, ela te deu direito a 2 títulos e 2 títulos diferentes. Por aqui você recebeu o título de doutora em letras, e por Vigo você recebeu qual título? Doutora pode ser considerado doutora em literatura, a gente traduziria mesmo para um doutora em letras também, mas doutora em literatura. A faculdade, como eu falei, é filologia e tradução, mas a gente fez na área de literatura, então você pode considerar um doutorado em literatura. Você perguntou da questão da cotutela também, né, porque eu vou falando um monte de coisa, assim, mas como a gente conheceu o professor Burga, que é esse professor que ministrou esse seminário, que a gente teve bastante contato com ele, a gente estudou muito com ele lá, o caminho para a cotutela, ele já havia sido aberto ali com a Alvigo já tinha um convênio com a UniOeste, porque o Christian já havia feito a cotutela, então eles, assim, questão de documentos, eles já tinham essa ponte internacional entre instituições com a UniOeste, e aí por isso foi mais fácil, então a gente sugeriu, em especial porque eu decidi ficar mais tempo, e uma das razões foi essa, porque eu poderia tentar, ficando mais tempo, tentar a cotutela e tentar a o duplo diploma, ter essa formação pelas 2 universidades. Então, eu conversei com o Burga, né, perguntei quanto tempo eu teria que ficar, quais seriam os trâmites, se seria possível ou não. Então, como eu ia ficar mais 6 meses, era o tempo mínimo ali para conseguir a cotutela. E como a gente havia feito uma disciplina com ele, que era um dos requerimentos da UVigo para conseguir a cotutela fazer uma disciplina, a gente estava terminando a disciplina na época, e a Fer também se encaixou, porque ela ficou 6 meses lá, fez a disciplina, e depois os outros requerimentos da universidade, ela conseguiu fazer do Brasil, de enviar documentos, depois fazer o tribunal, eles chamam que a banca, né, o tribunal com o júri, a banca, que tem muito mais pontos a serem fornecidos, porque são duas instituições. Então, nós tivemos que cumprir com os requerimentos da UniOeste e os da UVigo. A minha banca, por exemplo, teve 7 professores, então foi uma banca muito maior, muito mais longa, e eles também pediram um balanço do número de professores homens e mulheres participando, então a gente precisava de um número mínimo de professoras mulheres na banca. Alguns detalhes, assim, de diferenças entre bancas. De resto, foi mais uma parte mais burocrática, a gente completou o convênio entre a UniOeste e a UVigo, onde a gente especificava como aconteceria a banca, quem seriam os membros, como seria a avaliação.
para publicar o trabalho, a gente seguiu o molde de trabalho deles, assim como acontece na UniOeste. A gente tem um modelo, depois ele vai ser, vai subir, upload no site, e essa tese vai estar pública. Na Uvigo, tinha um outro modelo, essa tese ela iria a público por um mês, eles deixavam disponível antes da defesa, e aconteceu a defesa, e agora a tese ela pertence ao banco de teses e de dados da Uvigo também. Legal. Então, agora você é doutora em literatura, então, né, pela universidade, pela Uvigo, mas quando a gente olha para a tua trajetória, a gente vê que você começou muito focada ali no ensino de línguas, e aí o teu mestrado foi, né, uma análise da pontuação na língua portuguesa, e de repente você migrou para a literatura, né? Então, como que foi essa escolha desse tema, né, e essa mudança para a literatura? Como é que foi isso? Eu sempre, assim, fui apaixonada por todas as áreas de letras. Eu acho que vocês, como são de letras, eu acho que é algo comum, assim, eu vejo que a gente gosta de tudo e quer fazer tudo, porque todas as áreas são incríveis, então a linguística, a literatura, o ensino. E eu sempre tive essa vontade de migrar entre as áreas, tanto que o meu TCC foi ensino de língua inglesa, depois o mestrado em língua portuguesa. E para o doutorado, o que me chamou a atenção, apesar de eu ter esse receio de mudar para a área da literatura, que até então eu não havia atuado, mas o que me despertou interesse foi o tópico que o professor Chico me apresentou, né, quando eu estava buscando com quem eu faria, que tipo de pesquisa eu gostaria de realizar no doutorado. Ele me apresentou o tópico de estudar mulheres, a resistência, a resiliência de mulheres autóctones na América Latina perante a colonização espanhola. E quando eu soube do tópico, aquilo, assim, me brilhou os olhos e eu falei, nossa, eu quero estudar isso. Aí entrei no grupo, comecei a estudar com o Prof. Chico, e eu acho que essa foi uma das mudanças mais incríveis, assim, importantes que eu tive na minha trajetória, porque não só migrar, também atuar no campo da literatura, também me explorar diferentes conceitos e tipos de conhecimento que na graduação hoje eu entendo o quanto, assim, a gente não tem tanto tempo para explorar e aprofundar, e quando você faz uma pesquisa em uma área específica, o quanto a gente estuda e se foca naquela área. Mas, assim, me mudou como pessoa, de fato, porque, falando um pouquinho do tema da tese, essa personagem, que se chama Ana Kaona, ela é uma figura histórica, ela foi uma mulher indígena de uma tribo taíno, era uma comunidade que vivia na ilha, na época se chamava Guanani, na língua taíno, que é a nação onde hoje em dia nós temos o Haiti e a República Dominicana. Então, aquela ilha do Caribe, que foi o primeiro lugar onde Cristóvão Colombo chegou em 1492, para ter os primeiros contatos, quando eles iniciaram o processo de colonização na América. E a comunidade de Ana Kaona, assim como vários de povos taínos dessa ilha, foram as comunidades dizimadas por esses colonizadores, e que muito pouco se sabe, em especial das mulheres. Então, Ana Kaona, ela foi uma mulher líder da sua comunidade, ela assumiu a liderança depois da morte do seu marido, que também foi morto por esse grupo de colonizadores, e da morte do seu irmão, e ela liderou a sua comunidade. E ela foi enforcada, provavelmente em 1503, o registro que a gente tem disso é de um frei, um frade que testemunhou os acontecimentos na época, e foi o único registro que se tem que escreveu sobre esse acontecimento. E na história tradicional, hegemônica, europeia, a gente não tem registros dessa mulher. Eu, por exemplo, não conheci, nunca ouvi falar em Ana Kaona, ou muito mesmo dos povos taínos, antes de começar o doutorado. Então, até a questão da colonização, assim, eu posso dizer que antes de começar o doutorado e esses estudos, eu tinha uma visão bem restrita do ensino mais tradicional, do ensino mais colonializado, querendo ou não, né?
Então, para mim foi assim um redescobrir, até questões pessoais, assim, uma das minhas avós tem descendência indígena, então foi algo que eu tive contato com através da tese, então isso é algo que nas pesquisas que envolvem história, filosofia, própria literatura, eu acho que a gente se ressignifica muito, é como aquele autor que eu mencionei antes, que também foi muito importante para mim, o Raja, que veio aqui na UniOeste, que eu conheci ele e li o livro dele. O Raja fala muito dessa questão do quanto a língua, ela muda a sua identidade. Você é uma nova pessoa, você tem uma nova identidade quando você aprende línguas. E estudar a história do nosso continente, para mim, também foi esse processo. Assim como aprender línguas, estudar sobre essa mulher, sobre essa indígena, sobre a história do nosso continente, sobre o quanto a gente é ignorante em vários pontos, de não saber sobre a própria história e não questionar isso, foi algo que, para mim, mudou totalmente a perspectiva sobre quem eu sou, o que eu sei, o que eu dissemino, assim como professora de línguas, né? O próprio fato da gente seguir o quadro comum europeu de referência de línguas, a gente se restringe muito a certos padrões que sempre foram utilizados e sem questionar esse conhecimento. Por que a gente se restringe a esse conhecimento, a esse continente, a esses povos? Porque eu nunca estudei sobre outros povos, ou os povos autóctones, ou mesmo essa mulher que fez parte da nossa história. Então, na tese, a gente falou sobre... abordou, analisou e fez análise comparativa de várias obras que trazem a figura dessa mulher para a literatura, de quem ela poderia ter sido, que influência ela poderia ter tido, a partir de perspectivas decoloniais que rompem com esse padrão mais tradicional do ensino da história, mais hegemônico, e obras que corroboram esse discurso tradicional. Então, assim, para mim... mudou tanto essa visão, assim, do ver, nossa, realmente, olha esse discurso, olha o outro discurso, olha como a linguagem tem esse poder, olha como o ensino da história, o que a gente estuda, consome ou lê, muda os nossos comportamentos, como a gente se conhece, como a gente se define como sujeito, como mulher, como latino-americano, Então, a pesquisa foi muito, muito importante em todos esses sentidos. E isso molda o teu profissional, como você mesmo já diz. A gente já citou que você atua como colaboradora do curso de letras, né, aqui da UniOeste, que você também atua como professora na escola de idioma que você é sócia, e a gente sabe que diferentes públicos trazem diferentes abordagens, diferentes metodologias. Queria que você contasse um pouquinho dessa diferenciação de como é trabalhar numa escola de idioma, ainda mais que você tem o peso ali do administrativo também por ser sócia, e trabalhar no curso de letras da UniOeste. Uhum. Essa é uma pergunta interessante, porque nas aulas de línguas, e a Yas é prof também, ela sabe, não sei se você é prof de línguas. Já atuei bastante tempo na área do inglês. E quando a gente dá aula de inglês, de espanhol, de línguas, eu acho que no setor privado, no setor de ensino, o espaço, pode ser meio óbvio isso que eu vou falar, mas o espaço é muito restrito para reflexões teóricas. Mas ele existe, e eu acho que é quase como um campo de pesquisação, pesquisação, é verdade? E que você, assim, analisar a perspectiva do que os alunos te respondem quando você traz questões que você apresenta com muito mais, que é muito mais, não sei se pertinente, mas a gente tem muito mais espaço no curso de letras. Como nós estamos formando professores de línguas, trazer toda essa bagagem, toda essa trajetória, essas reflexões que nós passamos por e como nós mudamos a nossa maneira de pensar, a nossa formação de conhecimento, de atitudes, de crenças, e tentar passar isso para professores é muito diferente de estar ensinando o espanhol ou o inglês ou qualquer outra língua. E que os alunos, eu acho que tem uma demanda mais de se focar no linguístico, a gente, restringir ao linguístico.
Agora, vai muito da gente, eu acho que a gente, né, eu tento explorar isso bastante, eu vejo que outros profissionais da área de letras tentam trazer discussões para o privado também. É esse furar a bolha e fazer essa conexão, essa ponte que a gente tanto fala da universidade com a comunidade. Nós, como professores de línguas, é isso que a gente tenta fazer. Então, quando a gente dá aula em uma escola, para um aluno particular, em qualquer um desses outros contextos fora do acadêmico, a gente está tentando furar essa bolha e trazer discussões teóricas, filosóficas, linguísticas que a gente tem dentro da universidade para essas pessoas. Uma das obras que eu trabalhei no doutorado, que acabou não ficando na tese, porque a gente focou em outras obras, não focou na literatura infanto-juvenil, mas tem uma obra infanto-juvenil que ela é bilíngue, de uma escritora nova-iorquina, e ela é em espanhol e em inglês. E é uma obra bem curtinha, se chama Anacaona Golden Flower, Flor de Ouro, e eu tenho a obra, inclusive conversei com a autora da obra pelo Instagram, e é uma obra que foi muito fácil trazer para os alunos, porque daí eu conseguia usar tanto espanhol quanto inglês, e contar. E como eu estava vivendo a pesquisa, eu sempre lia o livrinho com eles, né? Um livro bem curto, infanto-juvenil, e sempre contava assim, eu estou pesquisando sobre essa personagem, aconteceu isso com ela, você já ouviu falar sobre Anacaona? Ela foi essa mulher, ela foi uma indígena, a gente não sabe sobre ela porque ela foi morta na época e a gente não tem muitos registros, são muito poucos, é só na área ali da República Dominicana e Haiti que ela é conhecida, fora disso não. E aí, assim, eu vejo que todos os alunos, assim, despertam esse interesse. Eu sempre questiono, né, você já havia ouvido falar sobre ela, o que achou da história, acha importante ou não conhecer esses tópicos, esses personagens que fizeram parte da história do nosso continente ou não. Então, plantar essa sementinha, assim, fazer eles pensarem de uma forma um pouco mais decolonial, que foi o processo que eu passei no doutorado. Então, trazendo esse livro, trazendo essa personagem, por meio da língua, levantando essas discussões, é como a gente amarra as diferentes áreas. E aqui na graduação já é muito fácil trazer, né? Eu participei de uma aula em uma disciplina especial que o nosso grupo estava ministrando era uma disciplina especial do mestrado e doutorado. E eu apresentei as 4 obras da tese, e aí, nossa, 1 hora foi pouco para as discussões que eles trouxeram, assim, né, alunos da área da literatura, e eu apresentei alguns trechos e pedi para eles, que tipo de reflexões a gente pode trazer. E faltou tempo, porque eles conseguiam ver muito e trazer questões históricas, porque nesse livro ela é tratada dessa forma, nesse outro livro ela é configurada dessa forma, então foi incrível, assim. E dá para ver o quanto no contexto acadêmico nós temos esse espaço para trazer essas reflexões, que a gente também tenta trazer para as aulas de línguas. Acho que é importante, eu considero importante porque foi importante para mim, por tudo isso que eu estou contando para vocês aqui hoje. Então, como professora, eu tento abrir essa porta também, e não sei se vai impactar outras pessoas, mas esse é nosso intuito. E falando um pouco sobre a sua jornada como empreendedora, então, já que você mencionou, né, esses alunos no ambiente privado, você começou primeiro fazendo vídeo no YouTube, no Instagram, com aulas particulares, né? E há 5 anos, como você comentou, então, você abriu a sua própria escola junto com a Késia, que também é egressa aqui do PPGL, né? Como é que surgiu essa ideia de vocês abrirem uma escola? Como é que tem sido esse processo para vocês? Inclusive, já fizemos vídeos juntas, né? E os desafios, né? Porque abrir empreender Exato. É sempre um desafio. Exato. Né? Na época, até nessa época, acho que estava bem comum, assim, isso de professores online, professores YouTubers, e acho que a gente estava explorando como autônomas e professores particulares, estava explorando muito mais, teve esse boom da internet, assim, das aulas online. Eu comecei a dar aula particular, depois que eu saí de uma escola de línguas, muito tempo atrás. Eu falo assim que eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a dar aula particular aqui, porque eu sofri muito. Eu não tinha uma referência, um workshop para assistir, não tinha nada para me ajudar. Eu Teve que abrir a trilha. Assim, às vezes... reunir uma vez na semana para estudar, você lembra? Exato, a Yas também, na mesma época, né, Yas? Assim, a gente não tinha toda a informação que a gente tem hoje. Então, hoje, assim, algo muito
interessante que tem acontecido na área de ensino de línguas, acho que é essa maior autonomia dos professores, que eu acho incrível, assim, eu acho que foi muito importante para mim, tá sendo muito importante, tem, por um lado, valorizando, talvez por outro lado, desvalorizando a profissão, mas algo muito importante isso dos professores estarem se valorizando mais, como profissionais autônomos também. Então, sofri no começo, não sabia nem precificar minha aula, não sabia nada, assim, mas fui descobrindo, foi dando certo. E depois de muitos anos, dei muita aula em casa, nas aulas dos alunos, e aí quando estava essa época muito da internet, fazendo vídeos, e foi aí que eu comecei a estudar espanhol com a Kézia, a gente tinha aulas juntos, estudava as duas línguas juntas, e eu quis fazer um canal no YouTube, a gente abriu um canal no YouTube, era muito, muito divertido também. E aí, depois de muito tempo, surgiu essa demanda de, vamos ter um lugar físico. E eu tinha muito receio, tinha muito medo de investir em algo. Foi logo depois da pandemia, foi 2021, então eu ainda tinha eu tinha acabado de sobreviver à pandemia ali, a maior parte dos alunos continuaram online, eu achei que eu ia ficar sem nenhum aluno, mas a maior parte continuou, e a gente pensou, não, vamos investir no espaço físico e começar esse projeto. Então, iniciamos, né, a gente tem essa sala comercial, onde a escola fica próximo do Shopping JL, e assim, tem dado muito certo, a gente tem trabalhado muito, inclusive com todas as questões que eu apresentei aqui hoje, de um ensino bem humanizado, de desenvolver um pensamento crítico nos alunos, de fazer aulas muito personalizadas, que eu acho que com professores particulares em geral a gente consegue muito com aulas VIP, né, consegue personalizar muito a aula para os alunos. E hoje a gente, assim, é o 5º ano da escola, a gente cresceu muito, está muito, muito feliz com o projeto, acho que é um projeto, assim, gigante, assim, para nós, assim, no nosso coração, assim, tanto meu como da minha sócia, e eu acho que a gente está num caminho muito bom, a gente gosta muito do que a gente criou e tem muito, muito carinho pelo projeto, pelo ensino, pelo grupo de profs maravilhosos que a gente tem com a gente. Então, é algo, acho que, mesmo com as dificuldades, mesmo com muitos momentos ali não saber bem como faria, ou o que faria, se funcionaria ou não, até então, acho que a gente tem crescido bastante, tem tido bastante resultados, não só do negócio, da escola e do negócio, mas do ensino em si. A gente vê que nossos alunos, porque uma coisa está ligada à outra, mas acho que tem aprendido e gostado e trabalhado com a língua de uma maneira bem humana e trazendo essas questões, esses debates também para os alunos no espaço que a gente tem. É importante trazer esse diferencial, né? É esse diferencial que torna um ensino único, uma empresa também única, né? Nós comentamos que você transitou entre as duas áreas, né? Então, no mestrado você focou mais realmente ali no português, no doutorado você foi para literatura, e isso, às vezes, é um tabu para algumas pessoas, né? Então, começa ali graduação, mestrado, doutorado, sempre na mesma área, via de regra é isso que a gente vê, né? E você quebrou ali esse ciclo e desbravou novos caminhos. Qual que seria a dica que você daria para alunos que têm esse interesse como você, de seguir nichos diferentes, mesmo dentro da área das letras? Eu já ouvi um comentário assim, eu achei que você foi muito corajosa de mudar para a literatura no doutorado. Eu acho que eu não tinha noção muito bem do que eu estava fazendo. Então... Mas sim, por eu acho que isso que eu falei, de gostar muito de todas as áreas e querer atuar em áreas diferentes. Eu acho que... E aí, quando eu fui para a área da literatura em si, foi... Talvez isso de buscar experiências novas, o que eu diria para pessoas que querem. No meu caso, não foi, assim, eu não digo que foi, não, foi difícil, tá, mas
quando você continua estudando na mesma área, eu acho que é o mesmo nível de dificuldade, porque você não vai fazer exatamente o mesmo trabalho. Você já tem um know-how ali, todo um background naquela área, então você vai fazer uma pesquisa ainda mais aprofundada. Então, é claro que você ir de uma área, eu trabalho com língua inglesa, vou para o português, depois literatura, ou para outra língua, significa mais trabalho em você se ambientalizar e ter o respaldo teórico que você precisa de coisas básicas, assim, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma base na licenciatura. Então, quando eu pulei lá da linguística aplicada para literatura comparada no doutorado, realmente eu tive que rever questões básicas, que para o meu grupo era muito básico, assim, um autor, um conceito, e eu não sabia. Então, eu tive que no começo, assim, eu acho que é mais difícil. Os primeiros meses, assim, que você tem que se ambientalizar, buscar referências mais basilares na área. Mas se você estivesse na mesma área, eu não acho que é tão diferente assim, porque você tem que aprofundar muito mais em continuar estudando, buscar outros conceitos, outros autores, trabalhar com outros objetos, outros dados. Então, eu não sei, eu senti, mas não senti, assim. Eu acho que também por estar tão animado com algo diferente, assim, porque, no TCC foi ensino de língua inglesa. Daí depois o português era totalmente novo, totalmente diferente. Eu ficava assim, nossa, como que eu vou fazer isso? Tudo era novo, tudo era diferente, tudo era... Aí depois, com literatura, nossa, foi algo... E eu acho que talvez um conselho que eu daria é isso de se desafiar e acreditar em você de fato, porque não vai ser tão mais difícil, ou talvez seja igualmente difícil que começar um doutorado na mesma área que você fez o mestrado ou a graduação, sabe? Então, né, normalmente com apoio também de pessoas, eu tive muito apoio do grupo do doutorado, ele me ajudou bastante com referência, o meu orientador foi incrível, sempre foi incrível, questão de me ajudar com materiais, com o que eu precisava ler, como que eu... então, assim, talvez essa mudança até foi um pouco mais suave, porque eu tive bastante o apoio do meu orientador e assim, pro que eu precisasse, no começo, quando eu tava meio perdida, assim, ele sempre tava lá, não, né, lê esse texto, fala com o fulano que ele vai te ajudar, então isso tornou essa transição muito mais leve, mas ao mesmo tempo, eu não acho que seja tão diferente, assim, eu acho que quando você começa uma pesquisa, e você vai ter ali 4, 5 anos, eu terminei o doutorado em 5 anos, até porque teve o sanduíche no final, você vai ter muito tempo para se aprofundar naquela área também. Então, vamos pensar agora que eu terminei o doutorado e fiz um PSS novamente, talvez vou voltar como professora colaboradora, considero trabalhar em universidades, em contextos de ensino superior novamente, eu já me sinto mais preparada para trabalhar com diferentes áreas, porque se você for trabalhar em uma universidade... Normalmente, depende da instituição, claro, né? Mas você não vai poder falar, eu só dou aula de inglês sobre o ponto A, X e Z. Não vai ter como. Então, você transitar por diferentes áreas vai te dar muito mais respaldo para você, se eu precisar pegar uma aula de literatura, eu tenho um histórico, uma base, se eu precisar ensinar, claro, não vai ser algo totalmente feio, eu dando aula de italiano, nunca, mas assim, dentro daquela área... no pós-doc, ela faz mestre de italiano, né? Parei no básico ali ainda. Mas isso, assim, porque daí, se você ficar, às vezes, eu entendo que você focar em uma área te dá muito mais... você se torna especialista naquela área. E, por outro lado, quando você explora áreas diferentes, você vai se sentir mais preparado para trabalhar em contextos diferentes também. Então, por exemplo, agora, antigamente, eu já nunca me via dando uma aula de literatura. Eu falando, meu Deus, eu não consigo. Hoje já essa experiência que eu tive, por exemplo, falando da minha pesquisa e com as leituras cada vez mais que eu tenho feito, eu falo, acho que sim, gosto muito, estou gostando cada vez mais de atuar na área de literatura. E pode ser que eu assuma uma vaga que eu venha dar aula de literatura, ou de a prática de ensino, ou língua inglesa já estou mais acostumada, mas assim, ter essa preparação. Então, eu vejo como até aproveitar mais tudo que o curso, os pós-estudos, tanto o mestrado quanto o doutorado, podem nos oferecer. Então, tem o bônus e o ônus dos dois, né? Se focar em uma área ou tentar diversificar. A gente também
também tem muito, muito benefício. O próprio fato de eu trabalhar com as duas línguas também é uma coisa que no começo eu fiquei com bastante receio, porque desde os meus 20... não lembro mais com quantos eu comecei, mas 20, alguma coisa, anos que eu comecei a dar aula de inglês, então muito tempo de aula de inglês. Comecei a dar aula de espanhol, me sentia insegura, nossa, será? E hoje eu me sinto super segura, passei um ano na Espanha, aprendi muito, muito mais, então assim, o quanto a gente se sente mais preparada para isso, com ou diferentes áreas de letras, a mesma coisa, então que a gente tem que aproveitar o máximo possível, de não ter medo, assim, de né, não vou conseguir, ou não, né, a gente não precisa ser o melhor de diferentes áreas, e nem nunca, então... É verdade. Bom, então, considerando toda essa experiência que você tem, né, em muitas áreas, quais são as tendências aí, as perspectivas que você vê para a área de letras e para a área do ensino nos próximos anos, né? O que você tem visto aí como tendência? Eu acho que... Eu comentei da questão dos professores autônomos, eu acho que cada vez mais a gente tem ganhado mais força, assim, e trabalhar de maneira autônoma, com tanto material quanto a questão de precificação e tudo da forma como você quer. Eu acho que isso é algo que tem ganhado muita força. A gente vê muito workshop online, cursos de mentoria para professores, que, como eu comentei, quando eu comecei não tinha nada, e hoje a gente tem muito fácil acesso. Então, para você criar um negócio de ensino de línguas, são muitas portas que são abertas. Isso é muito benéfico, é muito incrível para nós, até para uma questão de valorização, até na questão de valores, do quanto a gente vai receber, como ter a liberdade de trabalhar como a gente quer. Por outro lado, também tem a questão da importância e da valorização da nossa formação, né? A gente sabe que professores de línguas, em geral, não é uma profissão que você requer que você tenha o diploma. Não, você sabendo a língua, você consegue atuar como professor de línguas. Isso pode ser, né? Pode vir a ser, não digo que seja todos os casos, mas pode vir a ser um problema, porque acaba... Eu acho que talvez falta essa perspectiva que a gente tem tanto na área, estudando tanto sobre a língua, sobre questões relacionadas né, tanto filologia, história, tudo que a gente está conversando hoje sobre, e ter algo assim... Não sei, o dar aula como um bico, o dar aula como um hobby, isso é algo que me preocupa bastante. Eu acho que a gente tem que considerar isso e valorizar o profissional de letras, valorizar os estudos, essa formação que, assim como em outras profissões, que é necessária uma formação, eu acho que na nossa área também essa formação, né, tudo que a gente estuda também deve ser valorizado. Até pela questão da didática, né? É claro que os profissionais de outras áreas podem, com a experiência, ir adquirindo e buscar também conhecer sobre didática, mas eu acredito que nós temos tanta base no nosso curso de didática, e a didática é muito importante para um professor. Sem didática, você não vai conseguir transmitir todo o conhecimento que você tem, né? Então, essa valorização é muito importante mesmo. E a questão ali do autônomo tá se transformando uma perspectiva para o futuro, eu particularmente vejo até como uma questão da mudança de geração, né? A gente, a nova geração, e eu acho que a nossa e até as antigas estão aprendendo a trabalhar um pouquinho mais com a ideia de que sim, eu preciso trabalhar, eu preciso gostar do que eu trabalho, mas eu também preciso de tempo para viver. E às vezes empreender dá trabalho, mas também te dá essa autonomia sobre o seu tempo, né? Exato. Como, por exemplo, você ficar 1 ano ao invés de 6 meses, né? Foi algo que o teu trabalho te proporcionou. Exatamente. E outra questão também que eu acho que está relacionada também à minha pesquisa e aos estudos decoloniais é esse ensino menos eurocentrista, assim, que eu acho que cada vez mais a gente está conseguindo romper essa barreira, assim, de não ter essa supremacia de uma língua, talvez todo esse estigma da língua inglesa, por exemplo, de ter uma valorização, uma comunidade mais plurilinguista e com uma valorização de outras línguas, e
E até a valorização do sotaque, né? Isso eu que estava eu ia falar, pensando enquanto exatamente, você estava falando. Alguns anos atrás a gente escutava essa necessidade da pronúncia ser o mais próximo possível, seja do inglês britânico ou do inglês americano, no caso do inglês. Eu imagino que o espanhol, não tenho tanta propriedade para falar, mas também devesse ter uma vertente, né? Uma variação que fosse a eleita ali. E hoje a gente já tem esse entendimento de que não, o importante é a comunicação, né? Exatamente. Eu, quando aprendi, muito tempo atrás, era exatamente com isso que eu sofria, que eu vejo que hoje a gente já conseguiu superar isso, né? Esse autor que eu mencionei, o Raja Gopalan, que foi esse marco para mim, um dos estudos que eu li que, assim, mudou essa perspectiva foi, não existe o falar como professor nativo. E isso talvez seja óbvio, redundante eu falar aqui hoje, mas lá quando eu aprendi, eu tinha essa mentalidade. Eu era, inclusive, pedida para. Você tem que falar como um americano. Sim. Até a própria palavra americano é problemática, né? Sim. O americano da onde? O estadunidense, então. Que é a variação mais estigmatizada, mas tem essa supremacia. Então, eu era, ao mesmo tempo que eu amava a língua, eu sofria com isso, né? Nas palavras do Raja, tentando atingir o inatingível. Não existe isso do falar como um falante nativo. Então, eu vejo assim, os alunos que buscam também já têm uma perspectiva diferente, eles já entendem que existem diferentes variantes linguísticas, diferentes sotaques, que sotaque é diferente de pronúncia. Tem muitos youtubers, influenciadores fazendo um ótimo trabalho com relação a isso na internet. O Inglês Sem Neuro, por exemplo, é um que bate muito nessa questão, assim, que é diferente, que o importante é se comunicar. Então, hoje a gente tem muito respaldo, acho que as pessoas estão muito mais abertas a isso e não estão tanto priorizando apenas uma variante ou uma língua em detrimento de outras. Então, isso com certeza é uma das mudanças principais aí para o que a gente está se encaminhando na nossa área. Bom, eu queria agradecer a sua presença, Tati, foi muito bom te receber, né? E abrir o espaço para que você possa compartilhar uma mensagem final aí com as nossas espectadores. Em especial, acredito que acadêmicos de letras, então eu espero que tudo que eu contei hoje, assim como os outros participantes desse quadro, que eu achei incrível, porque eu, quando estava na graduação e no mestrado, eu também tive vários modelos, assim, várias inspirações de alunos que vinham dar aulas pra gente, ou em palestras, ou inclusive até hoje, assim, que eu lembro e tenho como inspirações de pessoas que abriram caminhos para mim, que me mostraram que seria possível, oportunidades. A própria vontade de fazer um mestrado e doutorado veio de pessoas que eu admirava muito, eu queria continuar estudando, eu queria estudar sobre diferentes áreas, e essas pessoas abriram essas portas e me fizeram ver que é possível. Então, eu só espero que tudo que a gente conversou hoje, e eu contando da minha experiência, né, em particular, toda essa trajetória, que ajude a perceber o quanto... Assim, talvez o que eu diria pra mim mesma lá do início da graduação, de não tenha medo, vai dar certo, você consegue, porque eu lembro que lá no começo eu tinha muito essa crença de não, será que eu consigo mesmo? Isso com o tempo, amadurecimento, crescimento, claro, a gente vê que não, é uma questão de dedicação, e você realmente gostar. Eu acho que isso é importante também. Você estar pesquisando, você estar estudando algo que você gosta, né? Eu falei que eu gosto de muitas coisas na área de letras, mas não é tudo, talvez, que a gente quer estudar, que a gente quer se aprofundar, que a gente quer passar 2 anos no mestrado, 4 anos no doutorado estudando. Então, tem que ser algo que brilhe nossos olhos, assim, tem que ser algo que, eu quero trabalhar com isso, é algo que me interessa. Eu acho que essa é uma das chaves, assim, porque a gente gostando da pesquisa, gostando dos estudos, gostando de atuar como professores, todo o resto fica mais fácil. Se você não gosta, talvez seria a questão de considerar outra pesquisa, outra área, porque você gostar, assim, sentir essa empolgação, assim, de, vou estudar, vou ler, em alguma área específica, eu acho que é o que nos move. Então, busque aquilo que faz você sentir esse sparkle. Então, muito obrigada, Tati. Obrigada a vocês. A gente se vê no próximo episódio, então, do podcast. Muito obrigada.